Seus filhos estão vivendo comigo. O cemitério Santa Luzia estava quase vazio naquela manhã cinzenta. A chuva recente ainda deixava o chão úmido e o silêncio era pesado. Apenas 2 pessoas permaneciam diante de uma lápide de granito polido. Ricardo Martins abraçava sua esposa, Helena, enquanto ela chorava sem controle. Eu não aguento mais, Ricardo. Não consigo continuar assim. A voz dela tremia como folhas ao vento. Seus dedos acariciavam a fotografia presa na lápide. 2 bebês idênticos. Pequenos ternos pretos, gravatinhas minúsculas, Lucas e Daniel. 3 anos. 3 anos desde que haviam sido enterrados naquele lugar. Precisávamos vir hoje, murmurou Ricardo com a voz quebrada. É o aniversário deles. Teriam feito 3 anos. Helena encostou o rosto na pedra fria. Me perdoa, me perdoa. Helena, eu sinto eles perto de mim, como se ainda respirassem. Ela começou a chorar ainda mais forte. Todas as noites eu escuto eles chorando, todas as noites. Ricardo a abraçou com mais força. Suas próprias lágrimas escorriam pelo cabelo da esposa. Eles viviam assim havia 3 anos. 3 anos de culpa, 3 anos de dor. 3 anos sobrevivendo, mas não vivendo. Então o som de passos na brita chamou a atenção dos 2. Uma jovem caminhava em direção a eles. Usava uniforme simples de hospital. O rosto demonstrava uma mistura estranha de medo e determinação. Suas mãos tremiam levemente. Senhor Martins, Ricardo limpou o rosto com irritação. Quem é você? Este é um momento privado. Meu nome é Camila Duarte. Eu trabalhava no Hospital São Gabriel há 3 anos. Helena levantou lentamente a cabeça. Algo naquela voz fez um arrepio percorrer sua espinha. O que você quer? Perguntou ela rouca. Camila engoliu em seco. Seus olhos passaram pela fotografia dos gêmeos na lápide. Depois voltaram para Ricardo. Então disse as palavras que congelaram o mundo. E seus filhos estão vivendo comigo. O tempo pareceu parar. Ricardo piscou como se não tivesse entendido. Helena ficou completamente imóvel. O quê? Sussurrou Ricardo. Camila respirou fundo. Lucas e Daniel estão vivos. E moram comigo há 3 anos. Ricardo avançou imediatamente e agarrou o braço dela com força. Como você ousa? Como ousa vir até aqui dizer uma coisa dessas? Me solta e me escuta, disse ela firme. Helena soltou um grito agudo. Suas pernas falharam. Ela caiu de joelhos no chão molhado. Helena! Ricardo a soltou para segurá-la. Ela havia desmaiado. Senhora Martins! Camila tentou se aproximar. Não chegue perto! Rugiu Ricardo. Ele levantou Helena nos braços. Você está louca! Isso é cruel! Eu não estou louca, respondeu Camila com a voz firme. Então prove! Eu estava lá na noite em que eles nasceram. Ricardo congelou. Eu vi quando a médica declarou que os bebês estavam mortos, continuou Camila. Seus olhos se encheram de lágrimas. Mas eu ouvi eles respirando. O silêncio caiu sobre o cemitério. Eu ouvi eles respirando. Ricardo ficou imóvel. Se quiser provas, continuou Camila, procure nos arquivos do hospital. Ela deu um passo para trás. Procure o que realmente aconteceu naquela noite. Ricardo tremia de raiva. Vou chamar a polícia. Pode chamar quem quiser. Camila pegou um pequeno cartão. Estendeu na direção dele. Ricardo não pegou. O cartão caiu sobre a grama molhada. Quando quiser a verdade, me ligue. Ela respirou fundo. Mas não demore muito. Ricardo não respondeu. Camila continuou. Lucas pergunta todos os dias por que ele tem olhos verdes iguais aos de um homem em uma foto antiga. Ricardo levantou o olhar. E Daniel, disse ela, desenha uma mulher que parece exatamente com sua esposa. O corpo de Ricardo ficou rígido. Camila começou a se afastar, mas parou por um segundo.
Existe um motivo pelo qual esperei 3 anos para vir aqui. Ricardo apertava o corpo inconsciente da esposa. Seus filhos merecem conhecer os verdadeiros pais. Ela olhou diretamente para ele. E vocês merecem saber que o inferno que viveram foi criado por alguém muito próximo. Então, Camila foi embora. Ricardo ficou ajoelhado no chão do cemitério, Helena em seus braços. O vento levantou o cartão branco e o empurrou alguns centímetros até parar ao lado da sua mão. Ele olhou para a lápide, depois para o cartão, depois para o caminho por onde a mulher havia desaparecido. E pela primeira vez em 3 anos, algo diferente da dor atravessou seu peito. Uma faísca pequena, impossível, perigosa, esperança. Helena acordou 3 horas depois. A luz fraca da tarde atravessava as cortinas do quarto, desenhando sombras suaves nas paredes. Por alguns segundos, ela não soube onde estava. Então, tudo voltou de uma vez. O cemitério, a mulher, as palavras. Seus filhos estão vivendo comigo. Ela se levantou bruscamente com o coração batendo forte. Ricardo! Ele estava sentado na poltrona perto da janela. Olhava fixamente para o jardim, como se estivesse perdido em pensamentos. Entre os dedos, segurava um cartão branco já amassado de tanto dobrar. Helena respirou fundo. Aquilo aconteceu mesmo? Ricardo demorou alguns segundos para responder. Sim, ele ainda não olhava para ela. E eu não sei se aquela mulher está louca, se é uma golpista ou se... Ele parou. Helena saiu da cama com dificuldade e segurou o braço dele. E se for verdade? Ricardo finalmente olhou para ela. Os olhos estavam vermelhos. Helena, e se nossos bebês estiverem vivos? A voz dela tremia. E se esses 3 anos tiverem sido uma mentira? Ricardo passou a mão pelo rosto. Se for mentira, ele respirou fundo. Eu não sobrevivo vendo você quebrar outra vez. Helena pegou o cartão das mãos dele. Apenas um nome, Camila Duarte, e um número de telefone. Nada mais. Eu preciso ligar, disse Helena. Suas mãos tremiam tanto que mal conseguiam segurar o cartão. Mesmo que seja mentira, eu preciso saber. Ricardo fechou os olhos por um momento. Depois assentiu. Está bem. Ele apontou para o telefone sobre a mesa. Ligue. Helena digitou o número. Cada toque parecia durar uma eternidade. 1, 2, 3. Alô. A voz do outro lado era firme, mas cansada. Camila? Sim. Eu sou Helena Martins. Silêncio. Um silêncio pesado. Eu sabia que a senhora ligaria. Helena apertou o telefone com força. Se isso for mentira, a voz dela falhou. Se você estiver brincando com a gente... Não é mentira, respondeu Camila imediatamente. Eu entendo o seu medo. Helena respirou fundo. Então prove. Houve um breve silêncio. Então Camila começou. Lucas tem uma marca de nascença atrás da orelha direita, em forma de meia-lua. O telefone quase escorregou da mão de Helena. Daniel gagueja quando fica nervoso. Ricardo ficou rígido na poltrona. Os dois dormem abraçados todas as noites. Helena não conseguia respirar direito. Camila continuou. Lucas tem pesadelos com um lugar escuro e frio, mas ele não sabe explicar por quê. Helena deixou o telefone cair. Ricardo pegou rapidamente. O que aconteceu? Perguntou ele. Helena estava branca como papel. A marca. Lucas tinha aquela marca. Ela levou a mão à boca. Eu vi quando ele nasceu. Ricardo colocou o telefone no ouvido novamente. O que mais você sabe? A voz dele agora era dura. Prove que você não está inventando tudo isso. Camila respirou fundo. Na noite em que nasceram, havia uma tempestade forte. Ricardo ficou imóvel. Sua esposa entrou em trabalho de parto 2 meses antes do previsto.
Helena olhou para ele, assustada. O senhor dirigiu até o hospital, passando 3 sinais vermelhos. Ricardo apertou o telefone. A médica de plantão era a doutora Patrícia Almeida. Helena começou a chorar. Seus filhos nasceram às 23h47 e 23h49. Ricardo sentiu as pernas tremerem. Lucas primeiro, Daniel depois. Camila continuou. Pesavam 1,8 quilos e 1,7 quilo. Silêncio. Eles estavam prematuros, mas vivos. Ricardo sussurrou. Então, por que disseram que estavam mortos? Do outro lado da linha, houve uma pausa longa demais. Então Camila disse algo que fez o sangue de Ricardo gelar. Porque alguém pagou para que dissessem isso. Ricardo ficou sem voz. O quê? Camila continuou lentamente. Eu era enfermeira nova naquele turno. Vi quando a doutora Almeida tirou os bebês da maternidade. E ouvi ela dizendo ao telefone, está feito, os atestados estão assinados, pode transferir o dinheiro. Helena pegou o telefone das mãos de Ricardo. Quem pagou? Gritou ela. Eu não sei com certeza, respondeu Camila. Mas sei quem esteve no hospital naquela noite por muito mais tempo do que deveria. Helena parou de respirar. Quem? Camila respondeu. O irmão do seu marido. Ricardo sentiu o mundo girar. André Martins. Silêncio absoluto no quarto. Helena olhou lentamente para Ricardo. Não, sussurrou ele. Camila continuou. Ele assinou como testemunha nos atestados de óbito. E 3 dias depois, o senhor transferiu metade da empresa da família para ele. Ricardo se deixou cair na poltrona, como se tivesse levado um tiro. Não, André não faria isso. Seu irmão sempre teve inveja do senhor, disse Camila. Nunca teve filhos. E herdaria tudo se vocês não tivessem descendentes. Ricardo fechou os punhos. Eu preciso ver essas crianças, disse Helena de repente. A voz dela agora estava firme. Eu preciso saber. Vai vê-las, respondeu Camila. Amanhã. Ricardo levantou a cabeça. Onde? No Parque Central. Às 15h. Helena respirou fundo. Estaremos lá. Venha sozinha primeiro, disse Camila. Se os 2 aparecerem, as crianças podem se assustar. Helena assentiu. Eu vou. Ricardo protestou imediatamente. Helena, isso pode ser uma armadilha. Ela virou para ele. Se forem nossos filhos... A voz dela falhou. Eu vou reconhecer. Ela voltou ao telefone. Amanhã às 3. Estarei lá, disse Camila. A ligação terminou. Helena ficou parada, segurando o telefone. Ricardo a abraçou. E se for mentira? Ela fechou os olhos. Então eu morro, sabendo que tentei. Mas se existir uma única chance... Ela sussurrou. Eu atravessaria o inferno para encontrar meus filhos. Helena chegou ao Parque Central 15 minutos antes das 15h. Seu coração batia tão forte que ela sentia o pulso nas têmporas. Naquela manhã, havia trocado de roupa 3 vezes. Nada parecia adequado. O que uma mãe veste para conhecer filhos que acreditou estarem mortos por 3 anos? Ela se sentou em um banco de frente para o parquinho. Cada criança que corria pelo gramado fazia seu coração disparar. Cada risada infantil era como uma agulha atravessando seu peito. O relógio marcou 15h. E então, ela os viu. 2 crianças idênticas caminhavam de mãos dadas com Camila. Cabelos castanho claros, pele levemente bronzeada. Pequenos para a idade, provavelmente por terem nascido prematuros. Mas o que realmente paralisou Helena foram os olhos. Olhos verdes, os olhos de Ricardo. Helena se levantou sem perceber. Suas pernas tremiam tanto que ela precisou se apoiar no banco. Camila também a viu. Parou a alguns metros de distância. As 2 trocaram um olhar carregado de medo e esperança. Lucas, Daniel, disse Camila com voz suave.
As crianças olharam para ela. Lembram do que eu falei? Eles assentiram. Há uma senhora que quer conhecer vocês. Um dos meninos, o que estava à direita, se escondeu atrás das pernas de Camila. O outro deu um passo à frente, curioso. Por que ela quer conhecer a gente? Helena se ajoelhou na grama para ficar na altura deles. As lágrimas já escorriam livremente pelo seu rosto. Porque senti muita saudade de vocês, sussurrou. O menino inclinou a cabeça. A gente se conhece? Helena respirou fundo. Sim, a voz dela quase não saiu. Eu conheci vocês quando eram bem pequenininhos. O menino olhou para o irmão. Somos gêmeos, disse ele. A mamãe Camila falou. Helena tentou conter um soluço. Sim, vocês são gêmeos. O menino que estava escondido atrás de Camila finalmente saiu devagar. Caminhou até Helena com passos pequenos e cautelosos. Por que você está chorando? Helena estendeu a mão. A criança olhou desconfiada por um momento. Então colocou a mãozinha na dela. O toque foi como eletricidade. Helena fechou os dedos ao redor da pequena mão quente. Real. Viva. Eu não estou triste, mentiu ela. Estou feliz de conhecer vocês. Eu sou Daniel, disse o menino tímido, e ele é Lucas. Lucas sorriu. Eu falo mais que ele. Daniel é mais inteligente, respondeu Lucas rapidamente. Mas eu corro mais rápido. Isso é verdade, disse Daniel. Os dois começaram a discutir como irmãos costumam fazer. Helena os observava, como se estivesse hipnotizada. Lucas franzia a testa exatamente como Ricardo. Daniel mordia o lábio inferior quando pensava, exatamente como ela. Quer ver a gente no balanço? Perguntou Lucas de repente. Eu balanço mais alto. Eu adoraria ver, respondeu Helena. Os dois correram para os balanços. Helena permaneceu ajoelhada no gramado sem conseguir se mover. Camila se aproximou e se ajoelhou ao lado dela. São eles? Não são? Helena assentiu, chorando. A marca? Ela sussurrou. Eu preciso ver a marca. Camila chamou as crianças. Lucas, venha aqui um instante. Ele correu de volta. O que foi, mamãe Camila? A senhora quer ver sua orelhinha. Lucas se aproximou sem desconfiar. Helena separou delicadamente o cabelo atrás da orelha direita dele, e lá estava. A pequena marca em forma de meia-lua, exatamente como ela lembrava. Helena soltou um grito abafado. Cobriu a boca com as duas mãos. O que foi? Perguntou Lucas assustado. Eu fiz algo errado? Não, não. Helena o abraçou de repente, com força. Você é perfeito. Lucas ficou rígido por um segundo. Depois, passou os braços em volta do pescoço dela. Você cheira bem, disse ele, igual às flores do jardim da mamãe Camila. Helena começou a chorar sem controle. Daniel se aproximou devagar. Eu também posso abraçar? Helena abriu o outro braço. Daniel entrou no abraço. E ali estavam eles, seus dois filhos, vivos, respirando. Reais! Você é nossa outra mamãe? Perguntou Lucas de repente. Helena congelou. Olhou para Camila. Camila tinha lágrimas nos olhos. Eu contei para eles, disse ela. Disse que talvez um dia conhecessem seus pais verdadeiros. Daniel levantou a cabeça. Então, você é a mamãe Helena? Helena não conseguiu falar. Apenas assentiu. A mamãe Camila disse que temos um papai também, continuou Lucas. É verdade? Helena respirou fundo. Sim. Vocês têm um papai. E ele sentiu muita saudade de vocês. Daniel perguntou. Então por que vocês não vieram antes? A pergunta atravessou Helena como uma faca. Porque pessoas ruins mentiram para nós, disse ela. Disseram que vocês tinham ido para o céu. Lucas franziu a testa. Mas a gente não foi. Helena beijou a testa dele. Não, vocês ficaram aqui. E agora eu nunca mais vou deixar vocês irem embora. Eles ficaram no parque por quase 2 horas. Helena não conseguia parar de tocá-los.
Perguntou tudo. O que gostavam de comer, que brincadeiras preferiam, se tinham medo do escuro. Quando o sol começou a se pôr, Camila se aproximou. Precisamos ir. Helena imediatamente respondeu. Não, mas Camila falou firme. Senhora Helena, precisamos fazer isso da forma certa, legalmente, com provas. Helena sabia que ela estava certa. Amanhã, disse Helena, amanhã faremos o exame de DNA. Camila assentiu. Amanhã. Helena se ajoelhou novamente diante dos meninos. Vamos nos ver de novo? Lucas perguntou. Todos os dias, prometeu Helena. Daniel olhou para Camila. A mamãe Camila pode ir com a gente? Helena olhou para a mulher que havia salvado seus filhos. Ela sempre fará parte da nossa família. As crianças abraçaram Helena antes de ir embora e caminharam de mãos dadas com Camila, virando para trás várias vezes para acenar. Quando desapareceram de vista, Helena caiu sentada no banco, com as mãos tremendo. Pegou o telefone. Ligou para Ricardo. Ele atendeu no primeiro toque. E então? Helena chorava. Ricardo, são eles. Silêncio. Nossos filhos estão vivos. Ricardo soltou um som que era metade choro, metade rugido. Eu estou indo para aí. Não, disse Helena. A voz dela agora era diferente, fria, determinada. Vá para a casa do seu irmão. Ricardo congelou. O quê? Vá falar com André. Ela respirou fundo. Porque quando trouxermos nossos filhos para casa, eu quero que o responsável por isso esteja na cadeia. Houve um longo silêncio. Então Ricardo disse, eu vou agora. E desligou. Ricardo chegou à mansão do irmão quando o céu já começava a escurecer. O portão estava aberto. As luzes da casa acesas. Tudo parecia normal. Mas nada era normal. Nada voltaria a ser. Ele estacionou o carro com força e caminhou até a porta. Tocou a campainha. Uma vez. 2 vezes. 3. A porta se abriu. André Martins apareceu segurando um copo de uísque. Sorria com tranquilidade. Ricardo, que surpresa! Ele deu um passo para trás. Entre, irmão, está tudo bem? Ricardo entrou sem dizer uma palavra. Seus punhos estavam fechados com tanta força que as unhas cravavam nas palmas das mãos. Quer beber alguma coisa? Perguntou André. Tenho aquele uísque que você gosta. Ricardo olhou direto nos olhos dele e disse, meus filhos estão vivos. O sorriso de André desapareceu. O copo ficou suspenso no ar. O quê? Lucas e Daniel, continuou Ricardo, estão vivos. Silêncio. O copo escorregou da mão de André, caiu no chão. O vidro se quebrou e o uísque se espalhou pelo tapete. Isso é impossível, murmurou ele. Você viu eles no hospital. Você assinou os papéis. Foi ao funeral. Ricardo se aproximou lentamente. Quanto a doutora Patrícia te pagou? O rosto de André ficou pálido. Do que você está falando? 400 mil reais. Ricardo parou a poucos passos dele. Transferidos 2 dias depois do funeral, para uma conta nas Ilhas Cayman. André deu um passo para trás. Ricardo, você está confuso. Foi esse o preço dos meus filhos? Perguntou Ricardo. A voz dele estava baixa, perigosamente baixa. 400 mil reais? Você está louco, disse André. Ricardo riu sem humor. Louco? Ele se aproximou mais. Então me explica como Lucas tem exatamente a mesma marca de nascença atrás da orelha. André não respondeu. Me explica como Daniel gagueja quando fica nervoso. O silêncio ficou pesado. Me explica como eles estão vivos. Ricardo agarrou a camisa do irmão e o jogou contra a parede. Me explica. André tremia. Eu não... Ricardo apertou mais. Eu já tenho os registros bancários. Amanhã teremos exames de DNA. Acabou, André. Não há mais saída. André fechou os olhos. Quando abriu novamente, algo havia mudado. A máscara havia caído. Você tinha tudo, sussurrou ele.
Ricardo soltou a camisa dele. O quê? Tudo! Gritou André. A empresa do papai, a esposa perfeita, os filhos, tudo que eu sempre quis e nunca tive. Ricardo recuou alguns passos. Você está dizendo que eu trabalhei tanto quanto você? Continuou André. Me sacrifiquei tanto quanto você. Mas papai deixou tudo para o filho favorito. Ricardo balançou a cabeça. Então você decidiu destruir minha vida? Eles não iam morrer, gritou André. O plano era só declarar mortos. Ricardo ficou imóvel. A médica tinha contatos. Eles seriam entregues para uma família rica sem filhos. Estariam bem. Ele respirava com dificuldade. E você? Você afundaria na depressão. Me entregaria o controle da empresa. E eu finalmente teria o que merecia. Ricardo parecia não conseguir acreditar. Mas algo deu errado, disse ele. Por que meus filhos não foram entregues? André passou as mãos pelo cabelo. A enfermeira. Aquela maldita enfermeira. Ricardo sussurrou. Camila. André assentiu. Ela escondeu os bebês antes que pudéssemos tirá-los do hospital. Depois desapareceu. Passei 3 anos tentando encontrá-la. Ricardo ficou em silêncio. Depois falou. O nome dela é Camila Duarte. E é a única razão pela qual meus filhos ainda estão vivos. André o encarou. Você tem que entender. Ricardo riu. Um riso frio. Entender? Entender que meu próprio irmão roubou 3 anos da vida dos meus filhos? Ele deu um passo à frente. Entender que Helena tentou se matar 2 vezes? Entender o quê, André? André começou a chorar. Eu não queria que fosse tão longe. Ricardo pegou o celular. O que você está fazendo? Perguntou André, chamando a polícia. Ricardo, eu sou seu irmão. Ricardo olhou para ele. Você deixou de ser meu irmão na noite em que vendeu meus filhos. André se lançou contra ele tentando pegar o telefone. Os dois caíram no chão. Começaram a lutar. Ricardo era mais forte, impulsionado por 3 anos de dor. Ele deu um soco, depois outro, e mais outro. Pare! Gritou André, cuspindo sangue. Você vai me matar! Ricardo levantou o punho novamente. Talvez eu devesse. A porta da casa se abriu de repente. Polícia! 2 oficiais entraram correndo. Atrás deles estava Helena. Ricardo! Gritou ela. Ricardo parou. Respirava com dificuldade. As mãos estavam cobertas de sangue. Helena havia chamado a polícia. Ela sabia que, se Ricardo viesse sozinho, poderia matar o próprio irmão. Ricardo se levantou lentamente. Apontou para André, caído no chão. Esse homem, disse ele, pagou para declararem meus filhos mortos. Ele ia vendê-los. Os policiais olharam para André. Isso é verdade? André fechou os olhos. Quero um advogado. Um dos policiais colocou as algemas nele. André Martins, você está preso por conspiração, tráfico de menores, fraude e falsificação de documentos. Enquanto era levantado, André olhou para Ricardo. Me perdoa. Ricardo respondeu sem emoção. Não significa nada. Os policiais o levaram. Helena correu até Ricardo e o abraçou. Você está bem? Ele respirou fundo. Ainda não. Ele olhou para ela. Mas vou ficar quando nossos filhos voltarem para casa. Naquela mesma noite, Camila colocou os meninos para dormir. O pequeno apartamento estava silencioso. Lucas e Daniel já estavam de pijama, deitados na mesma cama, como sempre faziam. Mamãe Camila, murmurou Daniel. Sim, meu amor. A mamãe Helena vai voltar amanhã? Camila sentou na beira da cama. Vai sim. Lucas sorriu sonolento. Então agora temos 2 mamães? Camila engoliu o nó na garganta. Sim, 2. Ela apagou a luz. Durmam agora. Boa noite. Boa noite, mamãe, disseram os 2. Camila fechou a porta do quarto devagar.
Seu coração estava apertado. Sabia que, quando tudo fosse resolvido, as crianças provavelmente iriam morar com os pais biológicos e ela teria que aprender a viver sem eles. De repente, toque, toque, toque. Batidas fortes na porta. Camila olhou o relógio. 23:05. Tarde demais para visitas. Quem é? Polícia, respondeu uma voz masculina. Precisamos falar sobre o caso da família Martins. Camila franziu a testa. Ela se aproximou da porta e olhou pelo olho mágico. 2 homens vestindo uniformes policiais. Mas havia algo estranho. Os uniformes pareciam velhos demais, desgastados. Mostrem os distintivos, pediu ela. Um deles levantou uma placa. Parecia real. Camila hesitou. Podemos conversar amanhã. As crianças estão dormindo. É urgente, senhora Duarte. O irmão do senhor Ricardo foi preso. Precisamos do seu depoimento ainda hoje. Camila colocou a corrente de segurança e abriu a porta apenas um pouco. Eu já combinei de ir ao hospital amanhã às 9. Bam! A porta foi arrombada. A corrente se rompeu. Camila caiu para trás. O que vocês estão fazendo? Eles não eram policiais. Um deles era enorme, cheio de cicatrizes no rosto. O outro era magro, nervoso. E os 2 estavam armados. Onde estão as crianças? Perguntou o homem grande. Saíam da minha casa, gritou Camila. Ela correu em direção ao telefone. O homem magro a segurou antes. Tapou sua boca com violência. Fique quieta, sussurrou ele. Camila mordeu a mão dele. O homem gritou e a soltou. Ela correu pelo corredor. Lucas! Daniel! Corram! O homem grande a alcançou. Empurrou Camila contra a parede. A cabeça dela bateu com força. Tudo começou a girar. A porta do quarto se abriu. Mamãe Camila? Perguntou Lucas, sonolento. Os 2 meninos apareceram no corredor, de pijama, assustados. O que está acontecendo? O homem grande sorriu, um sorriso frio. Olá, pequenos. Vamos dar um passeio. Não! Gritou Camila. Ela tentou se levantar, mas o homem grande chutou suas costelas. Ela gritou de dor. Deixem eles! Implorou. Uma nova voz surgiu na porta. Calma, fria. Chega de drama. Camila levantou o olhar e sentiu o sangue congelar. Doutora Patrícia. A médica entrou no apartamento vestida de preto. Olá, Camila. A enfermeira que destruiu um plano perfeito. Camila cuspiu sangue. Você ia vender essas crianças. Patrícia deu de ombros. Era apenas um negócio. Ela se aproximou dos meninos. Uma família rica na Europa queria bebês, prematuros. Ninguém sentiria falta. Lucas começou a chorar. Daniel segurou a mão do irmão. São crianças, gritou Camila. São mercadoria, corrigiu Patrícia. Ela se abaixou diante deles. Gêmeos saudáveis valem muito dinheiro. Camila tentou rastejar até eles. Não toque neles! O homem grande chutou Camila novamente. Ela gritou. Lucas tentou correr até ela. O homem magro o agarrou pelo braço. Me solta! Daniel começou a chorar desesperado. Quero a mamãe Helena. Patrícia sorriu. Então vocês já conheceram os Martins. Ela se levantou. Pena que isso não vai durar. Camila gritou. A polícia já sabe de tudo. O irmão confessou. Patrícia respondeu com frieza. Por isso mesmo estamos indo embora esta noite. Ela olhou para os homens. O jato sai em 2 horas. Camila arregalou os olhos. Você está louca. Não, disse Patrícia. Estou arruinada. Ela apontou para as crianças. E esses 2 são meu bilhete de saída. R$500 mil. Os homens começaram a arrastar os meninos. Não! Gritou Camila. Ela se arrastou pelo chão. Segurou a perna da médica. Por favor, faça o que quiser comigo, mas deixe eles. Patrícia chutou o rosto dela. O nariz de Camila quebrou. O sangue começou a jorrar. Mamãe Camila! Gritava Lucas enquanto era levado. Mamãe Camila!
Daniel chorava desesperado. Quero minhas mamães! Os homens levaram as crianças para fora do apartamento. Patrícia se agachou ao lado de Camila. Vou deixar seu telefone aqui. Ela colocou o celular perto da mão dela. Talvez consiga ligar para alguém antes de morrer. Camila tentava respirar. Adeus, enfermeira. Obrigada por cuidar deles esses 3 anos. A porta se fechou. Silêncio. Camila estava sozinha, afogada no próprio sangue. Com esforço enorme, ela esticou a mão. 1 centímetro, 2. Seus dedos tocaram o telefone. Ela discou o único número que lembrava. Helena atendeu no segundo toque. Camila, aconteceu alguma coisa? A voz dela saiu fraca. Levaram as crianças. Silêncio do outro lado. O quê? A doutora Patrícia... Aeroporto, jato... Helena começou a gritar. Onde você está? Camila murmurou a última palavra antes de desmaiar. Aeroporto. O telefone caiu da mão dela. E tudo ficou escuro. No carro, a caminho do aeroporto particular, Lucas e Daniel choravam no banco traseiro. Seus pulsos estavam presos com abraçadeiras de plástico. Eu quero ir para casa, soluçava Lucas. Fiquem quietos, rosnou o homem grande. Ele tirou do bolso uma seringa cheia de um líquido transparente. Ou eu faço vocês dormirem. Os meninos ficaram em silêncio imediatamente, tremendo de medo. Na frente do carro, a doutora Patrícia Almeida observava a estrada com expressão tranquila. Em poucas horas, estaria fora do país. Em poucos dias, as crianças estariam nas mãos do comprador e a vida dela recomeçaria em algum lugar distante. O plano era perfeito, exceto por uma coisa que ela não sabia. Naquela tarde, por precaução, Ricardo havia colocado um pequeno rastreador GPS dentro da bolsa de Camila. E quando os criminosos pegaram as crianças às pressas, o rastreador acabou indo junto. Agora ele estava dentro do bolso de Lucas. Ricardo dirigia de volta da delegacia quando o telefone tocou. Era Helena. Ricardo! Gritou ela. Patrícia levou as crianças. Ricardo sentiu o sangue gelar. O quê? Ela invadiu a casa da Camila. Estão indo para um aeroporto. Ricardo apertou o volante. Eu sei onde eles estão. Como assim? O rastreador. Eu coloquei um rastreador na bolsa da Camila hoje. Helena respirou forte. Então, uma das crianças deve estar com ele. Ricardo olhou para o mapa no celular. Um ponto vermelho se movia rapidamente pela rodovia. Eles estão indo para o aeroporto. Ricardo, a polícia já está vindo. Disseram que precisam de 20 minutos. Ricardo apertou o acelerador. Nós não temos 20 minutos. O velocímetro passou de 160 km/h. Eu vou direto para lá, disse ele. Não vou perder meus filhos outra vez. Ele desligou. O carro avançava pela estrada como um foguete. 3 anos. 3 anos acreditando que seus filhos estavam mortos. Ele não perderia mais um segundo. O carro de Patrícia chegou ao hangar particular às 23h43. Um jato pequeno estava preparado. As turbinas já estavam ligadas. O piloto aguardava na escada. Esses são os pacotes? Perguntou ele. Sim, respondeu Patrícia. Crianças sedadas para a viagem. O comprador vai recebê-las em Zurique. O pagamento já foi feito. Ela fez um gesto. Coloquem eles no avião. O homem grande carregou Daniel. O outro segurava Lucas, que ainda tentava se soltar. Me solta! Gritava Lucas. Meu pai vai vir! O homem tapou a boca dele. Seu pai nem sabe onde você está, mas ele estava errado. Naquele exato momento, o carro de Ricardo derrapava na entrada do aeroporto. Ele viu o hangar iluminado ao longe. O ponto vermelho do GPS estava ali. Ricardo parou o carro. Não havia tempo para esperar a polícia. Ele saiu correndo. A porta do hangar estava entreaberta. Ricardo espiou. Viu os homens levando seus filhos para o avião. Viu Patrícia supervisionando tudo.
A raiva explodiu dentro dele. Ele pegou um cano de metal encostado na parede e entrou correndo. Soltem eles! Todos se viraram. Patrícia empalideceu. Como você... Papai! Gritou Lucas. Ricardo correu. O homem grande soltou Daniel e puxou uma arma. Um disparo ecoou no hangar. A bala passou raspando pelo ombro de Ricardo, mas ele não parou. Golpeou o braço do homem com o cano de metal. A arma caiu no chão. O homem gritou de dor. O segundo criminoso puxou sua pistola. Fica parado! Ricardo continuou avançando. Atira, disse ele. Mas antes de eu cair, eu quebro sua cabeça. O homem hesitou. Foi o suficiente. Ricardo acertou o joelho dele com o cano. Um estalo horrível ecoou. O homem caiu gritando. Lucas e Daniel correram imediatamente. Papai! Ricardo largou o cano e os abraçou, com força. Já passou. Papai está aqui. Vocês estão seguros. Mas uma voz interrompeu o momento. Que cena emocionante. Ricardo levantou os olhos. Patrícia havia pegado uma das armas caídas. Apontava diretamente para a cabeça dele. Solte as crianças! Ricardo apertou os filhos contra o peito. Não, eu disse solte eles. Então atire. Ricardo não se moveu. Mas faça isso na frente deles. Deixe essa lembrança. Porque eu não vou soltar meus filhos. Patrícia apertou os dentes. Sirenas começaram a ecoar ao longe. Luzes vermelhas e azuis iluminaram o hangar. Polícia! Várias viaturas cercaram o local. Policiais entraram correndo com armas em punho. Patrícia percebeu que estava cercada. Isso ainda não acabou, sussurrou ela. Ricardo respondeu. Acabou sim. Ela abaixou a arma lentamente. Os policiais a derrubaram no chão e colocaram algemas. Os dois criminosos também foram presos. Nesse momento, Helena entrou correndo no hangar. Ricardo! Mamãe! Gritaram os gêmeos. Helena caiu de joelhos e abraçou os três. Os quatro se transformaram em um emaranhado de braços e lágrimas. Já passou, meus amores. Um policial se aproximou. Senhor Martins, precisamos que o senhor venha prestar depoimento. Ricardo respondeu sem soltar os filhos. Um momento. O policial assentiu. Ricardo olhou para Helena. Ela estava com o rosto molhado de lágrimas. E ele nunca a havia visto tão bonita. Camila, perguntou ele. Está no hospital, respondeu Helena. A ambulância chegou a tempo. Ela vai sobreviver. Daniel falou baixinho. Quero ver a mamãe Camila. Helena sorriu entre lágrimas. Amanhã vamos todos vê-la. Lucas perguntou. Agora a gente vai para casa? Ricardo olhou para Helena. Ela assentiu. Ele se ajoelhou diante dos meninos. Sim, agora vocês vão para casa. Naquela noite, quando finalmente chegaram em casa, ninguém queria dormir. A mansão dos Martins, que durante 3 anos havia sido silenciosa e pesada como um mausoléu, parecia respirar novamente. Lucas e Daniel caminhavam curiosos pelos corredores. Tudo era novo para eles. Os quadros nas paredes, a escada enorme, o jardim iluminado lá fora. Mas havia algo que chamou atenção imediatamente. No fim do corredor, uma porta branca. Helena parou diante dela. Suas mãos tremiam. Ricardo percebeu. Tem certeza? Ela respirou fundo. Sim. Helena abriu a porta devagar. Era o quarto dos gêmeos. O quarto havia sido fechado desde o funeral. Nada tinha sido tocado. Os berços ainda estavam ali. Os móveis infantis. Os brinquedos que nunca foram usados. 3 anos de tempo congelado. Helena entrou lentamente. Lucas e Daniel olharam ao redor com curiosidade. Esse quarto é nosso? Perguntou Lucas. Helena se ajoelhou diante deles. Foi preparado para vocês, quando ainda estavam na barriga. Daniel tocou um pequeno carrinho de brinquedo sobre a estante. Então a gente pode usar? Helena começou a chorar e rir ao mesmo tempo. Agora podem usar tudo.
Ricardo abraçou Helena por trás. A casa estava esperando por vocês. Lucas correu até a janela. Tem um jardim enorme. Daniel encontrou uma caixa cheia de brinquedos. Olha isso! Durante quase 1 hora, os dois exploraram o quarto como se fosse um parque de diversões. Helena e Ricardo ficaram apenas observando. Era uma cena simples, mas para eles era um milagre. Quando finalmente o cansaço chegou, Helena arrumou a cama. Lucas e Daniel se deitaram lado a lado, como sempre faziam. Mamãe Helena? Perguntou Daniel. Sim, meu amor. A mamãe Camila vai morar com a gente? Helena trocou um olhar com Ricardo. Ela respondeu com carinho. Vamos conversar sobre isso amanhã. Lucas já estava quase dormindo. Eu gosto quando todo mundo está junto. Helena beijou a testa dos dois. Eu também. As luzes foram apagadas. Pela primeira vez em 3 anos, aquela casa tinha novamente crianças dormindo. Na manhã seguinte, eles foram direto ao hospital. Camila estava em um quarto simples. O rosto ainda estava marcado pelos golpes, mas ela estava consciente. Quando a porta abriu e Lucas e Daniel entraram correndo, Camila levou a mão à boca. Mamãe Camila! Os dois correram e abraçaram ela com cuidado. Camila começou a chorar imediatamente. Vocês estão bem? Vocês estão vivos? Helena se aproximou. Ficou alguns segundos em silêncio. Então disse algo simples, mas verdadeiro. Eu nunca vou conseguir agradecer o suficiente. Camila tentou sorrir. Eu só fiz o que qualquer pessoa faria. Ricardo respondeu imediatamente. Não. A maioria das pessoas teria ficado quieta. Você enfrentou pessoas perigosas. Arriscou sua vida. Daniel segurou a mão dela. Você vem para nossa casa? Camila olhou surpresa. O quê? Helena respirou fundo. Você criou eles por 3 anos. Você acordou nas noites de pesadelo. Você ensinou eles a falar, a andar, a ler. Ela segurou a mão de Camila. Você também é mãe deles. Camila começou a chorar. Eu nunca quis tirar eles de vocês. Eu sabia que um dia isso aconteceria. Helena sorriu. Não estamos tirando. Estamos ampliando. Ricardo completou. Essa família só existe hoje por sua causa. Lucas levantou a mão como se estivesse votando. Eu quero que a mamãe Camila more com a gente. Daniel levantou a mão também. Eu também. Helena riu. Então está decidido. Camila não conseguiu dizer nada. Apenas abraçou os meninos. Meses depois, o julgamento finalmente terminou. A doutora Patrícia Almeida recebeu 40 anos de prisão por tráfico internacional de menores, fraude médica e sequestro. Os 2 homens que trabalharam para ela receberam 22 anos. E André Martins foi condenado a 25 anos de prisão. Durante o julgamento, ele tentou pedir perdão. Eu errei. Eu perdi o controle. Ricardo ouviu tudo em silêncio. Mas quando André pediu, por favor, se me perdoa, Ricardo respondeu apenas uma frase. Você roubou 3 anos da vida dos meus filhos. Depois virou as costas. 2 anos se passaram. A casa agora era completamente diferente, cheia de barulho, cheia de risadas, cheia de vida. Lucas e Daniel agora tinham 5 anos. Todas as manhãs eles corriam pelo jardim. Lucas era elétrico. Corria, jogava bola, subia em árvores. Daniel era mais tranquilo. Gostava de livros, desenhos e quebra-cabeças. Helena observava os dois da varanda. Ricardo chegou com 2 copos de limonada. Lembra quando eles tinham pesadelos todas as noites? Helena assentiu. Agora dormem como anjos. Nesse momento, Camila apareceu trazendo frutas. Anjos barulhentos. Os 3 riram. Lucas e Daniel correram até eles. Papai, mamãe, mamãe Camila! Ricardo se ajoelhou. Temos uma novidade. O quê? Perguntaram os 2 juntos. Helena explicou. Vamos criar uma fundação. Daniel inclinou a cabeça.
O que é isso? Ricardo respondeu. Um lugar que ajuda crianças que estão em perigo. Crianças que foram roubadas das famílias. Lucas arregalou os olhos. Igual a gente? Exatamente, disse Helena. Daniel pensou um pouco. Então a gente pode ajudar? Ricardo sorriu. Vocês são o motivo dela existir. A fundação recebeu o nome de Fundação Lucas e Daniel. Nos anos seguintes, ela ajudaria a resgatar mais de 200 crianças vítimas de tráfico humano. Mais de 30 famílias seriam reunidas novamente. Mas tudo começou com uma enfermeira que se recusou a ignorar o choro de 2 bebês em uma noite de tempestade. Naquela noite, Helena estava sentada na varanda olhando o céu. Dentro da casa dava para ouvir Lucas e Daniel rindo, enquanto Ricardo e Camila os colocavam para dormir. 3 anos antes, ela estava ajoelhada diante de 2 lápides. Agora, sua casa estava cheia de vida. Ricardo saiu para a varanda. Em que está pensando? Helena respondeu. Em como quase perdemos tudo. Camila também saiu e se juntou aos 2. Mas não perderam, porque vocês não desistiram. Ricardo segurou a mão das 2. Isso não foi sorte. Helena concordou. Foi amor. Camila completou. Foi família. Dentro da casa, Lucas e Daniel já estavam dormindo, sem pesadelos, sem medo. Todas as noites, antes de dormir, eles repetiam a pequena oração que Camila havia ensinado. Obrigado pela nossa família. Obrigado por estarmos vivos. Obrigado pelas nossas 3 pessoas favoritas. Do outro lado da parede, Ricardo, Helena e Camila ouviam essas palavras e sorriam, porque às vezes, quando o amor se recusa a desistir, até o impossível encontra um caminho de volta para casa.